Scarpa descartado. Afinal de contas, o que vem por aí? Fonte: 2 reforços serão contratados e no máximo isso. Por fim, reforço para o ataque é prioridade. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e hoje falo aqui basicamente sobre estes 3 assuntos. E antes da gente seguir, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no Bica Galo. É através da sua inscrição e do seu like que nós vamos alcançar mais e mais pessoas. Pelo 13º mês consecutivo, o canal Bica Galo é o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e atenção de cada um de vocês. Lembrando que hoje nós temos aqui os abraços. Então, você que deixou o seu nome e a cidade de onde você está falando, no fim deste vídeo, terá aí o seu abraço, beleza? E claro, se você quiser receber os abraços, não deixe no chat, deixe nos comentários. Vamos nessa, partir para cima e falar, claro, primeiramente sobre o Gustavo Scarpa, que é a pauta da vez, continua sendo. Acho que foi um balde de água fria para os torcedores atleticanos quando foi divulgado na noite de ontem pela rádio Itatiaia, por meio da apuração dos companheiros Henrique André e Cláudio Rezende, né, que o Atlético havia desistido da contratação do meia Gustavo Scarpa, de 29 anos. E antes de eu entrar nas nossas apurações aqui do canal Bica Galo, é importante destacar que muito desta frustração do torcedor atleticano vai ao encontro basicamente do que eu venho falando com vocês há alguns meses. Muito cuidado com aquilo que vocês consomem e com aquilo que vocês compartilham. Jamais verão aqui do canal Bica Galo alguém para afagar o ego do torcedor, como por exemplo em situações onde me pediram para criticar o técnico Luiz Felipe Scolari ou mesmo para cravar uma eventual contratação de algum jogador. O nosso objetivo em primeiro lugar é informar a você. Seria muito melhor colocarmos aqui capa, bomba, fulano de tal realmente já acertou, cravou, urgente, nada disso. É com esse tipo de trabalho que se cria a frustração no próprio torcedor atleticano. De uma irresponsabilidade tamanha, afinal de contas, cada um tem o direito de ter as suas fontes, desde que você consiga, além desta fonte, buscar a informação com outras. E aqui, durante esse programa de hoje, eu quero esmiuçar um pouquinho a parte envolvendo o Gustavo Scarpa, o porquê não veio, se há alguma possibilidade ainda de retomar este negócio, mas sempre prezando por você, web espectador. Por isso eu peço mais uma vez, se confia na gente, se inscreva no canal. A gente avançou nessas apurações e vamos trazer aqui agora detalhes sobre esta negociação envolvendo o Gustavo Scarpa, de acordo com a apuração dos nossos colegas, né? O fato para a desistência do Gustavo Scarpa teria sido o desejo do jogador em permanecer em solo europeu. Tá? Lembrando que os números do Gustavo Scarpa por lá não são bons. Em praticamente um ano de temporada na Europa, o Gustavo Scarpa acumula 10 jogos no Nottingham Forest e 10 e 11 jogos agora, né, no Olympiacos da Grécia, clube ao qual, inclusive, o Scarpa é reserva. Ainda na noite dessa quinta-feira, o jogador chegou a comentar em uma postagem do portal Globo Esporte que afirmava o seguinte, abre aspas, Atlético desiste de Scarpa e meia deseja ficar na Europa, fecha aspas, então, a matéria do Globo Esporte. O Scarpa, então, decide comentar e utilizando alguns emojis, uma espécie de contestação ao qual vocês já estão vendo aí na tela, logo depois do fato que ganhou repercussão, um comentário do próprio Scarpa, ele decide então apagar este comentário. O fato é que outras teorias surgiram através deste comentário do Gustavo Scarpa, como se o próprio Atlético, por exemplo, estivesse criando uma cortina de fumaça para que o clube inglês reduzisse uma eventual pedida pelo jogador ou aceitasse aquilo que o Atlético estaria oferecendo. Assim como essa mesma teoria surgiu para o próprio Scarpa, que aí acabam falando, o jogador está entrando em leilão, recebeu oferta de outro clube, etc. e tal. Ontem, antes do início da tarde, na verdade no inicinho da tarde de ontem, a gente divulgou, principalmente nas minhas redes sociais, que diferentemente do que era divulgado até então, e nós somos muito cobrados por isso, muito cobrados mesmo. Você que comentou na minha página, que xingou, que alegou que o jogador estava fechado, eu não me importo com o seu comentário, eu não me importo com aquilo que você pensa. A minha cabeça deita no travesseiro tranquila, todos os dias. E aí, ainda na tarde de ontem, eu destaquei no meu Twitter, isso que você está vendo aí na tela, que os valores
poderiam estar de acordo com aquilo que o clube inglês desejaria, aquilo que o Atlético estaria disposto a oferecer, mas que nenhuma oferta inicial foi colocada à mesa pelo Atlético. E aí eu reitero, o Atlético ouviu uma pedida do Nottingham no valor de 6 milhões de euros e o clube preparava isso ainda na tarde de ontem, quando alguns diziam, inclusive, que o jogador já estava fechado, uma oferta pelo Gustavo Scarpa. Não tinha acordo com o jogador, não tinha oferta pelo clube, ao clube inglês, absolutamente nada disso. E eu repito, a pedida inicial era de 6 milhões de euros. O Atlético, nos bastidores, acreditava que algo em torno de 4 milhões de euros seria o suficiente para entrar no meio termo entre aquilo que os ingleses gostariam e o que o Atlético poderia oferecer para repatriar o jogador. De fato, soa muito estranho para mim, à medida em que o próprio Gustavo Scarpa contesta o fato de que ele não gostaria de retornar ao Brasil neste momento. Mais cedo, em contato com uma fonte, a mesma resumiu o assunto da seguinte forma, abre aspas, não há negócio, não vamos seguir, fecha aspas então, a nossa fonte. O canal Bica Galo também acionou outras 2 fontes e ainda aguarda o posicionamento das mesmas. Tentaremos aqui trazer tudo o que envolve essa negociação com o Gustavo Scarpa, não só da parte do Atlético, mas também do meio-campista. Lembrando que uma eventual contratação do Gustavo Scarpa, vale a gente ressaltar isso aqui, praticamente iria corroer 50%, se fossem os 4 milhões de euros, 50% daquilo que o Atlético estaria disposto a gastar em toda a temporada, em reforços, em toda a temporada. Aí eu deixo uma pergunta para vocês, caro web espectador. Valeria o investimento em Gustavo Scarpa? Não sei. Eu realmente deve-se pensar muito nesse sentido. Acho que se viesse seria titular absoluto aqui no Atlético, com uma excelente capacidade de criação, de finalização, e traria ao clube algo que ele não tem hoje. Um meia que se aproxima mais da área. Com a saída de Scarpa da parada, o Atlético segue com seus 45 milhões de reais dispostos para contratar jogadores, e em um mercado inflacionado, o Atlético terá que lutar realmente contra muitas adversidades. E é importante a gente frisar isso aqui no Bica Galo, para que vocês tenham uma ideia, tá? O Palmeiras anunciou nesta semana o volante Aníbal Moreno, por quase 40 milhões de reais. Este valor corresponde a 86% que o Atlético tem para gastar durante todo o ano de 2024. Em contato com uma fonte, na tarde de ontem, ela destacou que o Atlético pretende fazer apenas 2 contratações nesta janela de transferências e que, além do futebol, o grande intuito para 2024 é também pagar as dívidas. Dito isso, o Atlético pretende manter a espinha dorsal para a temporada de 2024, ou seja, os titulares que atuam neste ano, todos permanecerão, sem exceção. E aqui a gente pode montar uma equipe muito fácil com o Atlético, com o Everson, o próprio Saravia, que já renovou, Lemos. E aí você tem o Gemerson, que hoje é titular, na lateral esquerda o Guilherme Arana, Otávio, Zaratio, todos esses jogadores, Paulinho, o Hulk, eventualmente o Rubens como um outro ponto ali, todos estes atletas permanecerão para a próxima temporada. E o Atlético deve sim reforçar o setor ofensivo. Outro ponto importante e que eu quero destacar aqui a você, caro web espectador, para que entenda o que será o Galo em 2024, sem criar grandes expectativas. Afinal de contas, eu acabei de dizer que o Palmeiras praticamente gastou em um jogador o que o Galo vai gastar em toda a temporada. O Galo, na temporada do ano que vem, assim como já informou o próprio Bruno Musi, é lutar por vaga na Libertadores e, eventualmente, avançar de fase nas competições de mata-mata. Eventualmente. É o que o orçamento vai permitir. Outro ponto importante, e que nós já salientamos aqui em outras ocasiões, é que o Atlético terá 6 atletas das categorias de base no elenco profissional e na montagem deste elenco. Existe uma grande diferença entre transição, que é quando o jogador atua com os profissionais, e quando ele se torna um profissional que foi efetivado. O Atlético terá no ano que vem os seguintes jogadores: Vitor Gabriel, Rômulo, Paulo Vitor, Cadu, Isaac e Alisson. Os goleiros Gabriel Delfim e Gabriel Átila também farão parte do elenco para 2024. E eu quero saber a você, torcedor, criou uma expectativa muito grande pelo Scarpa? Entende agora a necessidade de não cravar absolutamente nada, a não ser que o fato tenha se concretizado?
eu deixo aqui a pergunta a você, se isso realmente, né, bagunçou a sua cabeça nas últimas horas. Gente, relembrando, hoje tem os abraços ao fim deste vídeo, tá? Hoje é sexta-feira. E quero pedir também, neste momento, o seu like. Me ajude a bater 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. E se inscreva, claro, no canal Bica Galo. A Betano está dando 100% de bônus aqui no Bica. E se você investir R$20, ganha mais 20. Se investir 500, ganha mais 500 na hora. Para isso, você tem que utilizar o código BICAGALO, numa palavra só, tudo junto. Quero falar agora sobre os reforços para o ataque no Atlético. Afinal de contas, como já dissemos, o ataque será a prioridade para o ano que vem. E além de Gustavo Scarpa, o Atlético segue sim monitorando o mercado e o nome de Rodrigo Muniz segue no radar do clube. O Atlético tentou contratar esse jogador na última janela de transferências, a gente chegou a informar isso aqui no Bica Galo, que a negociação, né, só não chegou a um desfecho positivo em decorrência do próprio clube que tem o passe dele, que é o Fulham, desistir ou enrolar o Atlético, né, durante algum tempo. O Galo chegou a colocar na mesa uma oferta de cerca de 4 milhões de euros na última janela de transferências e algo não avançou. Para quem não conhece, o Rodrigo Muniz é cria da base do Flamengo, chegou a ser titular em uma temporada inteira pelo Flamengo, tá? E aí acabou indo para a Europa. O atleta, pela idade inclusive, é considerado como um alvo direto do Atlético e também, claro, dos gestores da SAF, que buscam atletas de até 24 anos de idade. Aos 22, o Muniz atua tanto como centroavante, assim como pelas beiradas de campo. E na Inglaterra, ele tem alguns números, digo eu, até interessantes pela idade, mas um pouco mais modestos do que foi aqui no Brasil. Pelo modesto Middlesbrough, não sei se é assim que eu posso pronunciar, os ingleses adoram misturar as palavras G, B, R, H, né? Mas enfim, vamos abrasileirar essa palavra aqui. Middlesbrough, com 2 gols e 17 jogos. Ele foi emprestado a essa equipe e já no Fulham são 36 partidas e 6 gols com nenhuma assistência. No Flamengo, tá? Ele teve 30 jogos, 10 gols e 1 assistência. Fica claro, então, que o desempenho do jogador não se repetiu na Europa, mas o Atlético, no entanto, pode sim, né, e entende que é possível recuperar esse jogador que tem uma característica específica de retorno a curto e médio prazo. Os gestores do Atlético, os donos do Atlético, querem atletas que gerem retorno a curto e médio prazo, ou seja, gerem um retorno direto ao chegar ao clube, retorno técnico nos gramados, e a longo prazo para ser vendido. É basicamente o que está acontecendo hoje com o Paulinho. Você investe em um atleta para receber o dobro do valor ali na frente. Uma contratação consciente daquilo que o clube realmente espera para as próximas temporadas. Mais uma vez, relembrando, o Atlético vai esbarrar na parte financeira, ou seja, nos valores praticados pelo mercado e o que o clube realmente pode entregar. Fato é, gente, que seria uma grande surpresa um jogador fora destas características, como é o próprio Gustavo Scarpa, aparecer aqui no Galo. Ainda em contato com uma fonte, isso foi na terça ou quarta-feira, agora já não me lembro mais, essa fonte, por meio do WhatsApp, nos garantiu o seguinte, abre aspas, o nosso objetivo é este. Se surgir algo extraordinário, é claro que vamos pensar, mas não é o que buscamos. Fecha aspas, então, a essa nossa fonte. Claro, uma evidente relação aqui, ou alusão, a jogadores mais experientes. O Atlético vai buscar atletas de alto rendimento, mas que sejam jovens. O grande problema é de que quanto mais jovem e maior é o rendimento do atleta, mais caro tende a ser. Ou seja, teremos, sim, dificuldades para contratar jogadores nesta janela. Relembrando, a mesma fonte nos garantiu até 2 reforços e falou um pouquinho mais, talvez 3, mas o máximo 2 reforços. O Atlético, relembrando, tem cerca de 8 milhões de euros ou 45 milhões de reais para investir nesta temporada. O dinheiro é pouco, ele é baixo, mas se mantivermos a espinha dorsal e com os jogadores da base realmente sendo efetivados, eu seria capaz de dizer que o Atlético seria um time competitivo. Não seria uma equipe para buscar títulos, porém, nada é impossível no futebol, vide o próprio Fluminense que ganhou a Taça Libertadores da América. Mas tem que investir, tem que acreditar em jogadores de potencial e, claro, se você for colocar o Fluminense neste padrão, você vai observar que vários atletas são experientes.
do final da Taça Libertadores da América, para se ter uma ideia, 7 jogadores tinham idade acima dos 33 anos, né? Ou seja, o Atlético busca de até 22, eu acho que é para ser uma equipe competitiva no ano que vem. Tomara que seja diferente do que estou dizendo, que vá realmente adiante, que busque os títulos e que o torcedor me diga lá no final, você é chato pra caramba. Posso ser chato, mas eu tento trabalhar sempre com a realidade. E você, concorda com isso? O que está sentindo desse Galo para o ano que vem? Qual é a sua percepção para a temporada de 2024? Onde podemos chegar? Deixe aí nos seus comentários. Quero falar aqui agora, daqui a pouco tem os abraços, o tão esperado abraço do canal Bica Galo. Eu quero falar agora sobre a Biotecna, tá? A escola técnica que você fará cursos do início ao fim por R$ 97,00. Repito, R$ 97,00 do início ao fim do seu curso. Vai se profissionalizar, está precisando de um emprego, você vai chegar com um currículo, olha, eu sou formado, escola técnica, curso feito da minha própria casa, por R$ 97,00 do início ao fim a mensalidade. E se você disser que foi através do canal Bica Galo, tem 13% de desconto ainda. Meu amigo, sei o que você está esperando, tá? E a Camila Ferraz, crescimento capilar. Calvície, tá caindo o cabelo, tá deitando na cama aquele monte de cabelo aí, sua esposa tá vendo, ou você, mulher, que tá com o cabelo caindo também, corre agora na Camila Ferraz, diga que veio através do canal Bica Galo, que eu tenho certeza que será um atendimento 100% personalizado e vai resolver o seu problema. Tem gente perguntando como é que eu tô cabeludo assim, agora vocês já estão sabendo. Agora os abraços do Bica Galo, um bem carinhoso aí pro Regis Amorim lá de Brumadinho. O Pedro Paulo, da cidade de Pojuca, na Bahia. Rapaz, o Cícero Caixeta tá lá no Canadá, me disse que tá um friozinho gostoso. Rapaz, você não quer enviar um tiquinho desse frio pra cá, eu te mando um pouquinho do calor. Fica ali no meio termo. O Maurício Correia, tá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Ô Maurício, é um sem vergonha, rapaz. Fala que tá em Copacabana e nunca me convidou para ir na sua casa. Eu tô atento a isso aí, tá? O Cidinho de Nova Serrana tá passando um calorzão por lá. O Sérgio Cândido, que é tio do professor João Luiz. O Hélio, que mora em Serra, no Espírito Santo. O Marcos Paulo, João Molevade, aquele calor absurdo também. A Luciana Agripina, que deixou um comentário aí no conteúdo do Marco Geves. Um abração para você, Luciana, para sua família também. O William, que trabalha no Agranel, segurança do Agranel aqui na Savassi. Podemos nos ver essa semana. Um abração para você. E, claro, o Marcelo Porteiro, que está sempre acompanhando as nossas lives e trabalha aqui na Rua Orange. Tamo junto. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Não saiam sem deixar o like. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Uma semana de recorde de audiência no Bica Galo, graças a vocês que fazem isso acontecer. Tamo junto. Eu vou nessa. Um abração. Fui!